vivo aqui? Aleluia! Santo e agradável a Deus. Amém? Porque nós não viemos aqui à toa, não viemos em vão. Amém? E nós sabemos que nós vamos glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é digno e é ele que pode fazer. Amém? Aleluias! Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Boa noite, amados. Eu de novo. Podem se assentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Amém? Eu sei que aqui nós aprendemos, né, que dízimo e oferta, para você alcançar algumas bênçãos, você precisa fazer isso. Não isso diminuindo, mas tendo esse ato. Amém? Nós temos aqui sempre, em todos os cultos, uma aula mesmo de por que dizimar, por que ofertar. Amém? Eu queria ler com os irmãos aqui um versículo. Peraí. Aleluias. Obrigado, Pai. Eu queria ler com vocês Lucas 24, 49. Lucas 24, 49 diz assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder, essa palavra quer dizer dunamis, dinamite, sabe? Um poder explosivo de Deus. E eu, aqui olhando todo mundo, eu sei que todos nós já recebemos, amém? Esse poder, dunamis, amém? Essa dinamite, esse poder explosivo do Senhor, amém? Então eu creio que, amados, quando nós recebemos esse poder, amém? Essa explosão, nós não temos dificuldade de fazer, amém? Nós não temos a dificuldade de trazer as nossas ofertas e os nossos dízimos e entender que nós fazemos parte dessa casa. Amém? Eu agora tô, né, ajudando na tesouraria e assim eu tenho crido, sabe, amados? Eu tenho orado, eu tenho declarado mesmo por coisas e eu tenho orado e tenho declarado por tudo pago, sim, mas sobrando. Amém? Pastor Zé Roberto, sem ser nesse aniversário, no outro, ele veio aqui e ele disse que depois que ele aprendeu a reter, ele transbordou. E é isso que eu creio e declaro para Moreira César. Amém? Nós retendo para transbordar, para alcançar mais pessoas, para fazer com mais excelência. Amém? Aleluias. Eu queria ler também outro versículo aqui. Eu quero ler aqui na mensagem Lucas 5,17. Diz assim, ó. Certo dia ele estava ensinando e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase toda a cidade da Galileia e da Judeia, e até mesmo da distante Jerusalém se reunia ali. O poder de Deus para curar estava sobre ele. Amém? Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Então aqui a gente pode ver que estava tumultuado. Amém? Tinha bastante gente. Eles não conseguiam chegar até lá. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e o desceram por ali, até o meio do povo e diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse: amigo, eu perdoo os seus pecados. Aline, mas o que isso tem a ver com dízimo e oferta? Né? O que isso pode trazer pra gente? Porque assim, amados, ó, ao telhado removeram algumas telhas. Então eles levaram aquele paralítico ali, removeram aquelas telhas, mas a Bíblia não diz que eles tamparam aquele buraco. Amém? Então eles abriram aquele buraco, receberam a bênção, receberam a palavra, a atmosfera do Senhor esteve naquele ambiente. Provavelmente o buraco ficou para o dono da casa tampar. Amém?
E é isso que eu quero trazer para você hoje. Nós não devemos deixar somente o buraco para o dono da casa tampar. Amém? Nós somos revestidos do poder. Dunamis. Amém? Um poder explosivo. Amém? E nós não podemos deixar esse buraco só para o dono da casa. É um trabalho meu e seu. Porque nós não podemos chegar aqui, receber a nossa cura, receber a nossa palavra, absorver tudo que nós temos e simplesmente ir embora e deixar o buraco aberto. Amém? Aleluia! Os diáconos podem entregar o envelope. Eu queria que você pegasse o seu envelope, se colocasse de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluias! Nós estamos crendo, amados, por muitas coisas. Mas uma delas é a reforma do departamento infantil. Quem está em alguns grupos, né? Teve algumas fotos lá rolando, né, Bia? E eu já tenho a plena convicção de que tudo chegou. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus mesmo de provisão. Um Deus de sobra. Um Deus de mais. Amém? Pode se colocar de pé. Vamos orar. Aleluias! E aí você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Eu não fui dura não, né? Tá tudo bem? Aleluia. Ai, gente. Então tá bom. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pela sua fidelidade, pelo seu amor. Obrigado, Pai, por todas as coisas que já chegaram. Mas obrigado por todas que ainda irão chegar, Pai. Nós cremos por favor, por graça, por abundância, porque esse é o seu reino. E nós temos plena convicção de que nós servimos, Pai, um Deus mesmo, abundante. Amém? Um Deus demais. Um Deus que nada faltando e nada fora do lugar, nada quebrado. Amém? Aleluia. Pode trazer para cá o seu dízimo, a sua oferta. Aleluia. Amados, aleluia. Não sou eu que vou pregar hoje, mas eu queria chamar para cá a Malu, que ela vai hoje trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. E ela será a boca de Deus, amém? Aleluia. Um dia eu vou aprender assim, sabe? Apresentar que nem a Malu, que nem a Maria, mas eu chego lá, tá bom? Mas em nome de Jesus, viu, Malu? Você sendo mesmo boca de Deus para a igreja, para o povo do Senhor hoje, amém? Em nome de Jesus, amém? Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Quero começar dizendo que é sempre uma honra e um privilégio estar aqui como irmã dessa casa e poder trazer um pouquinho daquilo que está no coração do nosso pastor e do Senhor para a igreja, amém? Eu queria, mais uma vez, orar, sabe, queridos? Ainda que as circunstâncias, ainda que o dia, ainda que muitas coisas aconteceram, nós decidimos estar aqui, amém? Nós escolhemos a melhor parte, como a Bíblia diz que a Maria, ela poderia estar como Marta entre muitos afazeres, mas ela deixou todos os afazeres e escolheu estar nesse lugar. E eu creio que todo mundo, todo aquele que faz essa escolha, ele não sai daqui da mesma maneira. Eu creio que as palavras que têm sido liberadas, o que a Bíblia diz, o que sai desse altar para nós é uma verdade. Nós estamos no ano de recompensas e galardões. E eu quero dizer para você, querido, que é no plural, sabe? Porque o Deus que nós servimos é um Deus do mais do que suficiente. É o Deus do Efésios 3:20, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então que nessa noite você de fato se despoje do seu eu, do cansaço do seu dia, sabe? Que você faça mesmo como Maria, se arrede aos pés do Senhor, não do que a Malu vai trazer, não do que eu posso oferecer, mas aquilo que vem do alto, sabe, queridos? O pastor, ele nos instrui a respeito dessas coisas nesse lugar. Ligue as suas antenas espirituais, nós estamos no começo do ano, querido. E muita coisa ainda existe para acontecer em nós, através de nós, como igreja. Então, em nome de Jesus, que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração e receber tudo que está no coração de Deus para nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia, pode se assentar, querido. Glória a Deus. Fica um pouquinho comigo aí, só um pouquinho. Sabe, queridos, o pastor, ele tem no coração de falar um pouquinho a respeito do rema. E eu acredito que a maioria, eu quero dar as boas-vindas para você que veio pela primeira vez, que está aqui há 6 anos, há 1 mês, enfim. E o que é o rema, Malu? Que o pastor tem no coração da gente trazer um pouquinho a respeito das matérias. O rema, querido, ele é uma escola.
interdenominacional. E existem várias matérias dentro do Rema. E o que quer dizer esse interdenominacional? Quer dizer que qualquer pessoa que aceitou Jesus, seja de A, de B, de aonde for, ele pode fazer essa escola, amém? E dentro dessa escola existem matérias, queridos, com embasamento bíblico, onde você vai aprender a respeito de família cristã, como ser guiado pelo Espírito, submissão e autoridade. E você sempre vai ver, cada um que ministrar aqui a respeito de qualquer matéria que seja, as coisas interligadas. É como se fosse de fato um quebra-cabeça, onde a gente vai colocando as pecinhas e as coisas vão se alinhando. Você vai ver às vezes versículos ou até frases que foi usada em outras matérias, mas a Bíblia ela é assim, amém? Ela se renova a cada manhã, a palavra diz que ela se renova a cada manhã. Cada vez que você ouve, você recebe de uma perspectiva, de uma maneira. Então, de fato, esteja aberto para tudo aquilo que a gente vai trazer como ensino nesse lugar a respeito do Rema, amém? Vamos lá, que eu vou chegar lá. Eu ainda não sou do tablet, ainda não, mas eu sou do caderno, aleluia. E tá tudo bem, sabe, queridos? Tá tudo bem. Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de uma matéria que chama Ministério Prático. E o grego da palavra ministério significa diaconia, que tem muito a ver com o diaconato, que é o serviço que alguns exercem dentro da igreja, e até você que não sabe acaba exercendo parte do diaconato. Nós vamos discorrendo isso no decorrer do culto. E outra tradução para ministério, uma frase que a gente usa bastante é: ministério é trabalho, ministério é serviço. Pode sentar, Flávio. Obrigada. O Carlos não, pode ficar, Carlos. Inclusive o doutor, esse ano, nosso graduando do Rema, amém? Tá indo para o 2º ano. E glória a Deus que nós estamos avançando, mais alunos estão chegando, queridos. E é isso mesmo, a gente quer que as pessoas avancem cada vez mais. E dentro dessa apostila do Rema, queridos, existem tópicos. Então, eu quero que você entenda que uma matéria são composta por 7 aulas. E dentro dessas 7 aulas existem 2 tempos. Um tempo, o intervalo e o outro tempo. Então, 7, 7, 14. Essa aula eu fui, amém? Então, são praticamente 14 aulas. Porque são divididas em tempos, 2 tempos, tem um intervalo. Então, não espere que eu vá falar a respeito de tudo dentro de um culto de 50 minutos. Mas essa é a nossa intenção, é mesmo trazer para vocês um gostinho de, nossa, vou lá. Sabe, queridos, porque existe um comportamento que cabe a nós. Quando inicia o Rema, as 2 primeiras matérias, elas são abertas. E a gente aprende nesse lugar que a fé, ela tem um comportamento. Então, Malu, tô crendo, não sei como é que vai ser, mas vá pelo menos nas aulas abertas. Tenha essa iniciativa de pelo menos chegar lá e ter o desejo de ouvir as matérias abertas, amém? Dentro dessa apostila, como eu estava dizendo, tem tópicos. E um dos tópicos, são: porque os dons do ministério foram estabelecidos, qualificação para o ministério. Ele começa a destrinchar mesmo cada chamado, sabe? Do apóstolo, do profeta, do mestre. Ele vai explicando a respeito de cada chamado. E ele fala também a respeito do ministério da reconciliação. Projeta para mim, por favor, Marcelo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Se você trouxe sua Bíblia, eu quero que você a abra em nome de Jesus. Tem esse hábito, querido, de conferir, de ler, de acompanhar. Não fique só com aquilo que sai daqui, que eu sei que não é só. Mas tenha o desejo de: Malu, eu não me familiarizo bem, eu tenho dificuldade para achar ainda. Baixe o aplicativo no seu celular, mas tenha, querido, tenha uma Bíblia perto de você. A respeito do Ministério da Reconciliação, em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, fala um versículo bem conhecido de todos, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para que você não ocorra de cair no erro de falar: Malu, mas então você está falando a respeito de dons ministeriais, eu não fui chamado para nada. Você foi, querido. O ide é para todos. Sabe, o ide, ele é para todas as pessoas, porque as pessoas que você tem acesso, tem alcance, de repente eu e o pastor local não temos.
e você tem essa possibilidade de aonde você está, na sua área de influência, no seu campo de atuação, estar próximo e perto dessas pessoas e falar a respeito do amor de Jesus para eles. Então, não pense que não, Malu, então não é comigo, olha, ministério prático não é comigo, essa matéria não é para mim, queridos. Porque o ID, ele é para todos, amém? E dentro desses tópicos, fala a respeito de socorros, que é o que eu tinha o desejo de dar ênfase e de trazer hoje para a igreja. Porque o ministério de socorros, querido, ao contrário do que a gente ouve falar, não é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, a palma da mão, socorros, não. Socorros, ele engloba muita coisa. Na apostila fala que são os conselheiros, que nós ainda não temos, mas nós temos os conselheiros em Guará, né? Hoje os conselheiros de fato são o pastor e a Maria. Se você precisar de um aconselhamento, de um gabinete, eles sempre vão estar com a porta aberta para vocês. Fala sobre trânsito, a gente ainda também não chegou, mas a gente vai ter, em nome de Jesus, um espaço muito grande onde vai precisar de sentinelas lá fora, vigiando o seu carro, a sua moto, amém? O carro novo, a moto nova, em nome de Jesus. Fala sobre assistência social. Eu lembro da Fatinha, porque a Fatinha em Guará é uma dessas que pega os mantimentos que as pessoas levam para a igreja para assistir famílias, queridos. Sabe, existem pessoas que precisam de coisas e a gente precisa estar próximo para saber as necessidades dos nossos irmãos. Senão a gente está do lado de um que está precisando de algo que você carrega e você não está sabendo. Então não espere ser alguma coisa ou fazer parte de algum departamento para ser resposta de oração para a vida das pessoas, amém? Fala também a respeito de música, que também é um dom de socorro, que também é um dos ministérios de socorros, e dos diáconos em si. Que daí pra gente é mais claro a respeito do diaconato, que a gente sabe o que é o exercício, a gente sabe quais são as qualificações, mas foi o que eu queria trazer hoje a respeito desse ministério prático, a parte de socorros, porque nós somos, queridos, nós somos um socorro bem presente. A Bíblia fala sobre um socorro bem presente em meio à angústia. Nós somos essa pessoa que carrega algo da parte de Cristo para alcançar o corpo de Cristo, amém? E foi exatamente para um tempo como esse que a gente nasceu. Foi exatamente para um tempo como hoje que você foi criado. Eu não sei se você já pensou a respeito disso, se você vem de famílias bem estruturadas ou se não, de repente não. Se alguma vez já passou pela sua cabeça que você foi um deslize, que você foi um acaso ou que você nem deveria ter nascido. Não, querido. Foi para um tempo como esse que o Senhor te criou. Em Jeremias capítulo 1, versículo 15... Pode ir projetando para mim, Marcelo, para eu ir ganhando tempo. A Bíblia fala que antes que a gente fosse formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, querido. Sabe, então se hoje você fala, Malu, tem hora que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, nem de onde que eu vim, para onde que eu vou. Sabe, queridos, a Bíblia diz que antes que você fosse formado, o Senhor já te conhecia. Que você tenha esse entendimento mesmo a respeito dessas coisas. Que às vezes a gente pensa que a gente nasceu onde nasceu ou na família que nasceu porque Deus não tinha o melhor lugar para colocar a gente. Não, queridos, Ele tinha sim. Mas você não nasceu na família que você nasceu no tempo que você nasceu por acaso. A Bíblia diz que Ele já teve no nosso futuro. E a Bíblia também diz que haverá um bom futuro, queridos. Ele já sabia todas as coisas, as pessoas que você conheceria, as pessoas que você teria acesso, sabe? Tem uma passagem que eu gosto muito que fala que existe uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos. Nós somos esses filhos, queridos. E o mundo está sedento por aquilo que a gente carrega. O mundo tem muita necessidade do abrir da nossa boca, de um abraço, de um conselho, de um versículo, do que quer que seja, amém? Vamos lá. A gente abrir um pouquinho a apostila. Tem uma frase do ministério que eu não vou saber exatamente quem falou para dar o crédito, mas eu sei que foi alguém do ministério. E como muitas frases que a gente ouve aqui, eu queria muito que ela fosse criada por mim, mas não foi, aleluia. Que fala assim, ó. Que Deus está mais interessado em quem vamos nos tornando à medida que servimos Ele do que propriamente naquilo que nós podemos fazer para Ele. Sabe, queridos, o interesse do Senhor na minha e na sua vida é naquilo que nós vamos nos tornando no decorrer da nossa caminhada cristã. Sabe, é aquilo que
nós vamos nos tornando quanto indivíduo, quanto pessoa, como família, como membro, como sozinho na coletividade, porque ele tem uma outra frase que fala que nós não estamos usando pessoas para construir o ministério. Nós estamos usando o ministério para construir você, querido, para edificar a sua vida, para o seu crescimento. E quando a gente fala a respeito de matérias do Rema, como diz o pastor, a gente não ganha nada nesse lugar, não recebe 10% de cada matrícula, a gente não recebe nada, queridos. O que a gente quer mesmo é que você cresça, seja edificado e avance. Claro, é uma consequência, porque a Bíblia fala que o conhecimento, ele liberta, traz liberdade para nós. A gente sabe que o conhecimento vai nos tornar crentes maduros e, por consequência disso, o trabalho que o nosso pastor e a liderança da igreja vai ser menor, porque daí a gente vai estar tratando com homens e mulheres que vão saber para o que foram chamados para fazer, que vão ser um socorro bem presente, que vão ser um alívio para o nosso pastoreio. A gente sabe disso, mas quando a gente fala, a gente não está querendo... por que tem que fazer esse Rema? Eu ouvi uma ministração que é um verbossauro, né, o que estava ministrando, e ele falou assim que na época dele, não fazer o Rema era quase um pecado pro verbiano. Ainda falou assim, sabe? Eu achei muito interessante, por quê? Porque as pessoas, elas tinham um entendimento da seriedade e sabe, de quanto peso traz entender que o conhecimento, ele é essencial para a nossa vida. Sabe, queridos, porque como eu disse, uma matéria ela complementa a outra, mas cada vez que você entra em sala de aula, que você senta naquela cadeira, como disse a Aline, bem disse aqui, ela nem sabia que o que ela orou no início, está escrito aqui para eu falar, já era o Espírito Santo testificando, mas quando você traz o seu corpo em sujeição mesmo, segunda, quarta e sexta, abrindo mão de coisas que você poderia fazer, de repente coisas listas, uma festa em família, enfim, o que quer que seja, para estar sujeita a esse ambiente, a esse lugar, exposto a essa palavra, a unção da coletividade e aquilo que o professor carrega, não tem como, queridos. Não tem como você não ser tratado, ser moldado, ser mudado. Não tem como. Então, quando a gente fala a respeito de aulas, de Rema, tem o desejo mesmo no coração de participar dessas aulas, amém? Vamos lá. Atos capítulo 6, versículo 3. Abre para mim, Marcelo. Projeta para mim, por favor. De fato, acho que o tablet ocupa menos espaço, né, pastor? Aleluia. Muito bem. Calma aí, gente, que eu peguei a Bíblia da Lavínia hoje, porque ia ser mais fácil para eu achar. Eu vou ser breve, eu aprendi com a Aline. Aleluia. Vamos lá. Em Atos capítulo 6, versículo 3, aquela epígrafe, aquela letrinha do início do capítulo, na minha Bíblia está escrito assim, ó, a instituição dos diáconos. Aí fala que, no decorrer dos versículos, mais especificamente eu quero falar sobre o 3, fala assim, meus mais irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Um pouquinho mais para trás, queridos, fala que as viúvas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, né? E eles acharam prudente separar homens fiéis que pudessem tomar conta disso, como muitas vezes o nosso pastor faz. Ele designa coisas para pessoas fazerem, porque o mais importante para ele é de fato estar ali no lugar de oração, aprendendo, ouvindo da parte do Senhor para trazer para nós como igreja. Então, eles viram essa necessidade de escolher homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E olhando para o diaconato, queridos, a gente sabe quais são as descrições lá: fiel, marido de uma mulher só, que não beba, que não fuma, que não dança colado, enfim, coisas desse tipo. A gente sabe o que está escrito lá. Mas, quando eu li essa parte do versículo, eu pensei quão sério é a gente trazer para a nossa vida pessoal.
Porque não é porque eu faço parte de um departamento, que eu sirvo em algum lugar, que eu sou de liderança, ou que eu trago uma palavra, ou enfim, não é por isso que eu vou tentar buscar essas qualificações para minha vida pessoal. Uma vez que eu entendo que a Bíblia diz que quando nós fazemos como para o Senhor. Nós não estamos aqui fazendo nada para agradar o pastor ou para agradar o Ronaldo, que é o líder da música, ou o Marco, que está à frente do diaconato, não. Quando eu faço aqui, eu faço com o entendimento que eu estou fazendo para Deus. Então eu preciso buscar ser de fato uma pessoa de boa reputação, cheia do espírito, de sabedoria. Sabe, queridos, não é, então se eu não faço parte de nenhum departamento, se eu não estou à frente de nada, Malu, eu não preciso buscar essas qualificações para mim. E na realidade não é assim, queridos. Quando a gente entende que a Bíblia fala que os olhos do Senhor, eles estão por toda parte, aí é aquele questionamento, você tem um temor santo ou você tem um temor de verdade mesmo, de estar com a vida meio torta a respeito das coisas? Sabe, eu sei que nós estamos num processo, nós estamos caminhando mas quando a gente olha para esses pré-requisitos, queridos, a gente tem que pensar, é comigo que está falando. Não é com um A, com um B, com quem está fazendo, com quem está deixando de fazer, não. Até porque a gente sabe que existem muitas coisas que o pastor, a liderança, ela pode fazer pra gente, mas muita coisa cabe a mim, como cristã, de tomar um posicionamento, de querer ser uma pessoa melhor, amém? E dentro dessa passagem de Atos, fala sobre Filipe, na verdade. A continuação dele fala assim que... Vamos lá. Para ser, Filipe. Eu não marquei? Será? Aleluia. Espera aí que eu tô com uma folhinha de rascunho aqui. Aleluia. Eu acho que eu não marquei. Espera aí que nós vamos chegar lá, gente. Tem paciência comigo. Eu tô com um monte de folhinha aqui. Aleluia. Aleluia. Não vou achar, mas não tem problema. Eu vou parafrasear para vocês então. Sabe, queridos, esse versículo fala que Felipe, ele servia às mesas. Que Felipe, ele trabalhava de certa forma nos bastidores. Que ele estava ali simplesmente com o coração disponível para fazer aquilo que era necessário naquele tempo. E na continuação, se eu não me engano, é 8:15. Não é 8:15. Eu vou achar, gente, porque está escrito aqui, em nome de Jesus, aleluia. Me ajude, Espírito Santo. 8, aleluia. Sim, 8:5. Fala assim, ó. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava. Sabe, queridos, Filipe pôde alcançar multidões porque um dia ele teve o coração disponível para servir às mesas. Não tenha o desejo de multidões, queridos. Não deseje as multidões se você não tem um coração disponível para estar nos bastidores, para fazer o que é preciso fazer, para servir onde é preciso servir. Não tenha, queridos, não tenha. Na apostila, vou abrir agora para vocês. Na página 335, eu até mandei num grupo esse trechinho, que fala assim, ó. Que um grande dom sem um grande caráter pode causar mais dano do que se imagina. E fala que seja uma pessoa íntegra e desenvolva o seu caráter. Sabe, queridos, o pastor ele fala a respeito de muitas coisas nesse lugar sobre trabalho, serviço. Venha ajudar, venha cooperar, faça parte. E eu quero que você saia nessa noite com o entendimento de que quando a sua liderança te aponta algo, é o próprio Senhor comunicando coisas a você. Quando alguém chega para falar, olha, o que você acha disso? Pensa com carinho a respeito disso. É a própria liderança, queridos, apontando coisas. Porque, como o pastor bem nos diz aqui, daqui de cima ele tem a supervisão. E ele vê em você coisas que muitas vezes nem você mesmo não enxerga. Mas não quer dizer que como Filipe foi com Filipe, que um dia esteve lá alcançando multidões e fazendo grandes coisas, não quer dizer que ele já chegou fazendo isso. Tanto que a Bíblia nos fala a respeito de não desprezar os pequenos começos. Essa passagem está em Zacarias, capítulo 4, versículo 10.
A Bíblia nos orienta para não desprezar os pequenos começos. Ele não começou na grandiosidade, alcançando multidões, fazendo muitas coisas, não, querido. Ele começou servindo as mesas. Ele começou no diaconato. Ele começou arrumando um café da comunhão lá atrás. Começou tirando uma foto na mídia, colocando um versículo no telão, fazendo uma escala de limpeza, porque a gente entende que à medida que nós vamos servindo, o nosso coração ele vai sendo exposto, não só diante de Deus, mas diante da nossa liderança, queridos. E eu posso te dizer do fundo e do raso do meu coração, que aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, se Ele encontrar o seu coração disponível, não existe homem na terra que vai impedir, queridos. Não existe, porque eu conheço meu casal pastoral, eu sei que eles são homens e mulheres de oração, e eles jamais vão deixar que qualquer coisa seja empecilho para, se Deus comunicar, não colocar você para fazer aquilo que o Senhor já mostrou para eles. Mas o que precisa então, Malu? Fazer alguma coisa. Como diz essa matéria, ministério prático. Ministério é trabalho, ministério é serviço. Eu até procurei no dicionário a tradução do prático. Espera aí só um pouquinho, que nós vamos chegar lá. Cadê minha câmera? Aleluia. Fala assim, ó. Prático. O adjetivo que significa algo que é fácil, que é funcional, que é simples e útil. No substantivo masculino, refere-se a um piloto ou navegante que conhece bem um caminho. Relativo à ação de aplicação de regras, princípios de uma ciência ou arte, que tem senso de realidade, que sabe tratar de negócios, que exerce uma profissão, que procede com prudência, que não é movido por interesse, que diz respeito à realidade material, que se adapta às situações concretas, que encara as coisas pelo lado positivo. Eu acho que ele é do verbo. É ha. Eu acho. Alguns sinônimos práticos são funcional, usável, entendido, calejado, conhecedor. Sabe, queridos, existem muitos adjetivos no prático. Existem muitas coisas que a gente se encaixa bem ali dentro. Na página 335, fala assim: um ministro, todos nós somos ministros de Cristo, amém? Um ministro não pode nunca pegar o caminho mais fácil. Ele tem a obrigação de pegar sempre o caminho certo. O desprezo de instruções que sai desse lugar, ele nos torna vagaroso, ele nos torna lento dentro daquilo que de repente nós já poderíamos estar executando há muito tempo. Sabe, o fato de tentar pegar a rota mais fácil, o caminho mais rápido, está impedindo o crescimento de muita gente, queridos. Porque o pastor, ele sempre fala que muitas pessoas sempre vão ser barrados nas mesmas etapas. Porque eu não sei se você sabe, mas Satanás não faz nada novo. Ele pode apresentar de uma outra maneira para você, mas sempre vai ser a mesma coisa. Sempre vai ser aquela área que você fala assim: olha, não mexe aqui, porque aqui eu não aceito que mexa. Não fale da minha vestimenta, porque se falar da minha roupa eu não gosto. Não pede para eu tirar uma foto da internet, porque eu não quero. Não fala para mim como que eu vou educar os meus filhos, porque eu não aceito. Sabe, queridos, eu quero te dizer que pessoas que foram por caminhos que você ainda não, que já viveram coisas que você ainda não viveu, elas têm autonomia, autoridade, têm propriedade para falar para você: ó, vai por aqui, querido, por aqui eu sei que vai dar certo. Sabe, acata com mansidão no coração essa correção, esse ensino, essa instrução. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Sabe, então faça mesmo uma autoanálise daquilo que de repente você: nossa, Malu, olha, mas eu já tentei, eu já fiz, eu já... não dá, não vai. Sabe, queridos, tenta não pegar a rota mais fácil. Tenta se deixar mesmo, se permitir ser moldável. Na página 334, fala a respeito de Moisés, quando o sogro dele enxergou que ele precisava de ajuda e instruiu ele. Cabe bem dentro disso, sobre a multidão de conselhos, a sabedoria. E instruiu ele procurar dentre o povo homens capazes, temente a Deus, e designar
chefes de 1.000, chefes de 100.000, chefes de 50, para que essas pessoas fossem um auxílio para Moisés e fosse menos pesado aquilo que ele precisava fazer. E quando eu fiquei pensando nisso, sabe, queridos, o Espírito Santo tratou no meu coração a respeito daquilo que o meu irmão carrega. Alguns vão ser chamados para ser chefe de 1.000, de 100, de 50, de 5, de 1, sabe? Mas eu fiquei pensando a respeito daquilo que o meu irmão carrega. E quão sério é a gente poder ser um auxílio para os irmãos no início da caminhada cristã, de poder ensinar, de mostrar, de ser um auxílio. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não começou fazendo perfeito. Nós ainda não fazemos perfeito. Nós estamos caminhando até a volta de Jesus, todos nós estamos na caminhada. Então, se você não for levado antes ou se Jesus não voltar, nós estamos caminhando sabe? E o Espírito Santo tratou comigo algo a respeito de não sufocar o dom e o talento que o meu irmão carrega. Sabe aquelas pessoas que inconsciente, quando vai pegar um copo, não, deixa que eu pego, não, deixa que eu faço. Sabe, queridos, eu tenho esse cuidado com a minha vida, porque como a gente já está no nosso DNA o serviço, amém? Como a gente já faz isso por fazer mesmo, que parece que já faz parte do que a gente carrega. Muitas vezes eu tô assim, eu falo, Marco, vai lá, segura, Marco. Não, Marco, não, Marco, calma. Vai vir alguém para segurar, nós não estamos no diaconato hoje, sabe? Então isso realmente é um cuidado, para não sufocar aquilo que o seu irmão carrega. Porque, queridos, a gente tem que entender que como nós estamos em crescimento, existem pessoas que ainda não têm a maturidade espiritual que você tem. E de repente, se você, mesmo com a intenção correta, mesmo que fosse da maneira correta, tenta ser um auxílio para esse irmão, você está demonstrando para ele às vezes que o que ele faz não é bom o suficiente. E daí ele está pegando aquele talento, aquele dom que ele carrega e engavetando, porque ele vai olhar e falar, não, mas eu acho que se eu fizer eu não vou fazer bem feito, eu acho que se eu fizer eu vou estar desagradando. Sabe, queridos, então seja prudente nisso. Ainda que você queira, porque o pastor ele bem fala que essa frase ela é o máximo. Para uns o trabalho é fazer, para outros o trabalho é não fazer. Porque algumas pessoas você precisa, vamos, acelera, anda, faz alguma coisa. E para outros você tem que falar, não, meu irmão, não vai não, fica aqui comigo. E tá errado ou tá certo? Não, queridos. Sabe, é só aprenda e entenda o comando, amém? Não sufoque de fato aquilo que seu irmão carrega. Ainda que você saiba fazer melhor, ainda que você saiba que a maneira que ele vai fazer de repente não vai dar tão certo, mas como eu disse, nós não chegamos aqui fazendo tudo do jeito que a gente faz hoje. A gente foi aprendendo no decorrer do tempo que fazer desse jeito era mais fácil, que gastaria menos tempo, que seria mais assertivo, amém? Em nome de Jesus. Projeta para mim, Marcelo. Eclesiastes no capítulo 9, versículo 10. Esse versículo é um versículo que cabe bem para o contexto de serviço ao Senhor, daquilo que nós fazemos, seja, como eu falei, Malu, mas eu não sou do diaconato, mas você chega e você tem essa visão de olhar e, Malu, não tem copinho lá, posso pôr? Você está exercendo socorros, querido. Chega e abre o estacionamento, você está exercendo socorros. Sabe, olha ali fora, tá cheio de sujeira do vento que deu hoje, das folhas, já pega a vassoura e já varre, você está exercendo socorros. Pode não ter o título de ser ainda, mas você já está exercendo, amém? Essa passagem de Eclesiastes 9:10 fala assim que tudo o que vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas eu quero ficar com a parte A do versículo, que fala que tudo que vier à nossa mão para fazer como para o Senhor e conforme as nossas forças. Olha que engraçado, porque ele não fala que eu tenho que fazer o que vier à minha mão para fazer com a força do meu pastor. Porque o Senhor sabe a força que você tem, querido. A Bíblia fala que foi dada uma medida de fé, foi repartida uma medida de fé para cada um. O Senhor sabe aquilo que você carrega. Ele sabe a sua força, Ele sabe a sua limitação, Ele conhece o seu coração. Aquilo que você tem o desejo de buscar mais, de fazer melhor, Ele sabe, queridos. Não é na força do colega do lado, não é na força do que ministrou antes de mim, nem do que vai ministrar depois, é conforme a minha força. A minha força. Tem uma passagem em Provérbios 27:17, que é uma passagem que os meninos da obra adoram, que fala que o ferro com o ferro se afia.
é uma passagem fantástica, queridos, porque quando a gente pensa em processos e a gente lê essa passagem, a gente entende que a gente só vai ser afiado com os desafios do dia a dia. Do vir aqui, como eu usei bem o exemplo da questão de ser afobado e fazer, mas de repente, e se esse alguém que faz e você não gosta muito, não seja o ferro que está te afiando? O Senhor te mostrando, olha, mais paciência, fecha sua boca, não comenta, não fala, guarda o coração. Não é o ferro com o ferro, são desafios, queridos. Às vezes você é colocado para servir com alguém que você olha e fala, mas eu gosto tanto do Marco, podia ser eu com o Marco. Eu queria tanto no louvor com o Carlos hoje e com a Bel. Nossa, eu gosto tanto. Não, colocaram eu com outra pessoa. Queridos, quando você passa a olhar para o seu irmão e entender que você precisa daquilo que você carrega, você aprende a não desprezar a unção. Ainda que, como diz a Maria, bem diz aqui, que o pacote não seja lá o que te agrada, mas você entende que ele carrega algo da parte do Senhor e não despreza coisas que ele carrega, amém? E isso é muito importante pra gente. Eu já tô finalizando, hein? Aleluia. A Aline vai... Glória a Deus. As coleguinhas hoje. Eu quero ser bem fiel ao horário. Nem sei que horas que eu comecei, mas tá tudo bem também. Porque se acabar a palavra, crente ora, crente declara, amém? E assim a gente vai. Sabe, queridos, se Deus te chamou para ser um peixe, não queira ser um pássaro. Você vai voar e vai morrer asfixiado. Se Deus te chamou para ser algo, não queira ser o que seu irmão é. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para fazer, queridos. Em Romanos, capítulo 2, 12, versículo 4, abre lá comigo. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 4, que fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Quando a gente aprende a respeito de corpo de Cristo, queridos, e a gente aprende que aquilo que você carrega da parte do Senhor, só você carrega, a gente começa a não se comparar com outras pessoas. E isso é libertador demais pra gente. Quando a gente entende que cada membro tem a sua importância, que cada membro carrega algo, sabe? E eu fiquei pensando a respeito de membros, e o Espírito Santo foi tratando algo comigo. Porque nessa noite você pode estar pensando, Malu, se eu sou um pé, o pé está escondido no sapato. Ninguém está vendo o pé. O pé não tem honra, ninguém está vendo ele está no bastidor, o pé está lá atrás, está escondidinho, ninguém está vendo o que ele está fazendo. Ainda que ele ande quilômetros, ainda que ele esteja calejado, ainda que ele esteja dolorido, ninguém está enxergando o pé, porque ele está escondidinho dentro do sapato. Ninguém está vendo esse pé. Como muitas vezes a gente faz serviços achando que ninguém está vendo, queridos. Achando que ninguém está vendo. Mas sabe, eu quero te dizer nessa noite que não é a visibilidade ou a falta da visibilidade que determina a importância que você tem no corpo de Cristo. Não é o que as pessoas veem ou deixam de ver, mas é aquilo que o Senhor vê. E eu posso te dizer, o Senhor está vendo. Como eu disse, a Bíblia fala que os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra. Ele está vendo, queridos. Ele vê. Ele vê às vezes que você poderia fazer 1000 coisas e decide por obediência estar aqui, entregando seu dom, fazendo algo para o corpo, edificando os irmãos. O Senhor vê, queridos. E Ele não é injusto. Ele recompensa o nosso trabalho. Um pouquinho mais à frente, em Romanos 12, capítulo 6, fala assim: que tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada.
É muito engraçado, a Bíblia dá tanta ênfase em multiforme graça, em vários dons, em habilidades, em coisas diferentes, em membros do corpo, em cada pessoa ser alguma coisa, cada pessoa carregar uma coisa. E às vezes a gente ocorrer no erro de olhar e falar, meu Deus, mas parece que o que eu faço não é tão importante, parece que o que eu carrego não tem tanto peso, sabe, queridos? Se eu tenho uma dica para te dar nessa noite, tenha um coração disponível. O pastor, ele não vai saber, pode saber, porque a gente sabe que o Espírito Santo comunica coisas, o Espírito Santo pode mostrar para ele, de repente, coisas e ele chegar em você, mas tudo que o Senhor podia fazer referente a dons, talentos, o Espírito Santo, já foi nos dado, queridos. Agora é a nossa parte de nos mostrar disponíveis, de chegar nesse lugar e falar, olha, pastor, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, sabe? De chegar e falar, olha, pastor, eu não sei cantar, mas eu sei varrer. Eu não sei pregar, mas eu sei abrir um estacionamento. Sabe, queridos, você precisa se mostrar disponível para que a liderança, a igreja, o pastoreio possa começar a contar com você e você possa, de fato, começar a fazer coisas e entrar no seu chamado. É assim que a gente entra. Como na história de Filipe. Ele não chegou já alcançando multidões, não. Ele servia as mesas. E se ele olhasse e decidisse, não tô afim, mesa não é pra mim, não é isso que eu quero, não foi isso que Deus falou comigo. Não é mesas que eu quero, não é socorros, não é varrer chão, não é participar da limpeza da igreja, não. Porque Deus mostrou pra mim que eu vou pras nações. Queridos, um coração que não é disponível nesse pouco que é proposto para você fazer hoje, não vai ser encontrado como disponível para coisa muito grande. Não vai ser, queridos. Porque tem até uma passagem não. Tem um trecho do livro Em Busca de Timóteo que eu vira e mexe, eu falo, eu sempre falo, eu releio, eu lembro, eu escrevo, que fala que mais importante do que a habilidade é a disponibilidade. Porque muitas pessoas com vozes muito, muito lindas poderiam estar aqui, mas o Senhor conta com os disponíveis. Muita gente que tem muita palavra dentro, que poderia explicar matérias, que poderia vir e destrinchar qualquer assunto aqui, poderia estar aqui, mas muitas vezes decide não estar. E o Senhor conta com aqueles que têm um coração disponível. Amém? Aleluia. Vamos lá. A continuação desse texto, quando fala de diferentes dons, a seguir fala segundo a graça que nos foi dada. Quão libertador é entender que a gente conta com a graça, queridos. Nossa, quão libertador é. Hoje era 6:45. Eu estava sentada ainda, terminando de passar. Porque eu falei, Espírito Santo, não faça isso comigo. Não faça, porque eu não sou ansiosa, aleluia, amém? Mas, irmãos, estava na hora de eu tomar banho. E raios e trovões e roseira e um vendaval e o negócio não ia. E eu fiquei, meu Deus, eu não sou capaz de falar sobre o ministério prático. E eu mandei mensagem pro Marco, falei, Marco, olha a hora que eu não consegui pôr nada no papel. Daí ele ainda mandou uma mensagem motivacional, aleluia. Brincadeira. Mas, sabe, querido, Satanás não faz isso só com você, ele faz com todo mundo. De mostrar, ó, você viu fulana, arrasou lá, você viu como é que foi, como é que é, como faz com eles, Malu vai lá e faz não sei o que. Não, queridos, quando a gente entende que é tudo pela graça, que a gente conta com a graça, que é o Espírito Santo, que é Ele quem nos capacita, quem nos instrui. E quando a gente aprende, queridos, também a não desprezar nada, porque a gente aprende a receber da unção que a pessoa carrega. Então, glória a Deus, é isso que está proposto hoje, é isso que eu vou receber. Porque uma alimentação balanceada, queridos, não é feito só daquilo que eu quero comer. Então, quando o pastor tem direção de convidar uma pessoa de fora, convidar uma pessoa daqui de dentro, é porque é aquilo que vai sair daqui que você vai comer. Querendo ou não, tem muita coisa que eu não gosto. Bife de fígado, o Marco não suporta bife de fígado. Mas é preciso comer? Vamos comer. É o que vai garantir mais ferro, é o que vai garantir não ter anemia. Mete cebola, põe um tempero gostoso e come o bife de fígado. Então, uma alimentação saudável, balanceada, a gente aprende que para o equilíbrio de uma igreja, do ministério em si, precisa dos dons em operação. Então, não é só o que eu quero, porque eu quero bem muito um profeta lindo de maravilhoso, apontando o dedo para mim, falando, ó, Malu, ó, daqui um mês, ó, chegou o carro novo, vai acontecer isso, seu filho vai voltar para Jesus, seu pai vai vir também. Quero? Quem disse que eu não quero?
Mas não adianta, queridos. Não adianta a gente ficar só com aquilo que a gente quer, ou querer engolir só aquilo que convém, aquilo que é gostosinho, aquilo que eu acho que é interessante, porque a gente vai crescer capenga, vai crescer manco, xoxo, defasado em crescimento, em maturidade, em muitas coisas. Então a gente não pode selecionar, queridos. Não é porque é a Malu falando nessa noite, não, porque foi comigo que foi tratado lá, porque quando eu fiquei, meu Deus, não tenho nada, eu não sou capaz, e o Espírito Santo na hora tratando comigo, que é isso? Como assim não é capaz? E eu falei pro Marco, Marcos, se eu pudesse, eu falava, pastor, posso ficar um ano sabático? Só servindo, só trabalhando, só varrendo, só fazendo, queridos. Mas eu entendi, queridos, que foi depositado algo do Senhor na minha vida, que não é pra mim. A árvore, ela não come os seus frutos, querido. Aquela árvore linda, maravilhosa, que você olha lá, cheia de manga, cheia de goiaba, seja o que quer que seja. Quem vai pegar o frutinho e comer é o outro. Ela não tem capacidade nela mesma de pegar e decidir comer, queridos. Não é assim. Por isso que a gente precisa da igreja firme, forte, saudável. A gente precisa que você se levante e entregue mesmo aquilo que você carrega, porque eu preciso de coisas que estão sobre a sua vida. Eu preciso de nutrientes, eu preciso de palavra, eu preciso de oração, eu preciso de um abraço. Coisas que o Senhor depositou na sua vida. E é assim com todo mundo. Sabe como eu li em Zacarias, não despreze os pequenos começos. Malu, cheguei ontem, eu não tenho tudo isso. Queridos, você tem algo. Existe algo que você carrega. Mesmo que você olhe e pense, eu não tenho, Malu, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Você tem, queridos. E como eu disse, não vai ser ninguém que vai conseguir pegar a sua mão, conduzir você e falar, olha isso. Vai ter coisas que você vai ter que pegar o seu corpinho maravilhoso e levar e se sujeitar e orar e buscar para que você aprenda o que é então que eu carrego. O que eu tenho então para oferecer. O que eu posso mostrar, o que eu posso trazer, aonde eu posso. E isso, queridos, é nos servir. E isso é no serviço. Não é porque hoje nós estamos à frente e nós queremos bem muito, mesmo que venha muito diácono, que eu estou falando sobre isso, não. Porque quando eu tento fugir de alguma coisa, serviço. Quando eu tento, sempre volta, porque é algo que está impregnado na gente. Pode ser que existam coisas maiores ou outras coisas mais para frente, pode ser, queridos. Mas passe por cada etapa aprovado. Passe mesmo por cada etapa com louvor, sabe? Com joinha, com o pastor falando. Uma vez eu questionei ele, eu não sei nem se ele vai lembrar disso, mas eu questionei ele porque ele pedia tanto para outra pessoa fazer tudo e ele não pedia para eu fazer nada. E ele falou para mim sobre quanto mais coisa a pessoa faz, mais coisa vai ter para fazer. Não sei se era de um livro, de uma ministração. E mais para frente eu entendi isso, queridos. Mas como assim então eu vou sobrecarregar uma pessoa só? A questão não é sobrecarregar uma pessoa só. A questão é que quando você é fiel naquilo que é te dado, a Bíblia fala, ser fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Quanto mais fiel você é naquilo que é confiado, mais coisas vão ser confiadas. Porque você vai se mostrando idôneo, responsável. Sabe, quando existe uma escala, eu posso citar nomes porque eu já falei, eu sempre falo, não que outras pessoas não sejam, muitas pessoas são, mas por exemplo, Ronaldo e Eliette, quando eles estão numa escala, eu sei que eles já chegam cedo, já passa café, já nananana, enfim, várias pessoas, estou usando exemplo deles, mas eu posso usar de qualquer pessoa, porque glória a Deus que nós temos homens e mulheres fiéis, que entenderam o que foram chamados para fazer, que servem com uma excelência e um coração como ninguém nesse lugar, queridos. E é desse jeito. Mateus, capítulo 25, para a gente encerrar, versículo 15. Gostei muito do Carlos no fundo. Muito bom, aleluia. Dá uma quebrada assim naquele silêncio, nas carinhas que a gente vê. Mas eu creio, sabe, queridos, que se não é remédio, é vacina, é sutura, é cirurgia, é curativo. Todo mundo passa por alguma coisa. Não pense que a Malu tá falando então porque ela tá top no servir, tá top nas coisas. Não, querido. Mas a gente sempre pode melhorar um pouquinho mais. Sempre pode. Aqui fala a respeito 25:15. Vamos lá. Da passagem que eu já parafraseei para vocês, que eu já falei, que fala que a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e daí ele repete de novo, segundo a sua própria capacidade.
Não se assuste, queridos, quando o pastor apresentar algo para você. Ah, Malu, ele veio com 5 serviços para mim. Veio pedir para mim vir na obra sábado, para mim falar de dízimos e ofertas no domingo, para se eu posso abrir a igreja porque vai vir um homem arrumar o ar. Nossa, Malu, é muita coisa. Não, queridos, existe uma capacitação do alto para isso. Sabe, na sequência desse versículo, fala que o que tinha 5 multiplicou para mais 5, o outro também multiplicou e o que tinha 1 engavetou. Sabe, que nessa noite a gente não seja esse 1 que se acha tão incapaz, tão... Sabe, Malu, isso não é pra mim, eu não consigo, eu não sei fazer, ao ponto de pegar aquilo que foi confiado, ou pegar aquilo que o Senhor mesmo depositou sobre a sua vida, e por escolha, querido, decidir não fazer nada para o Senhor. Quando a gente tem o entendimento de que nós temos um chamado, e nós vamos dar conta desse chamado. Sabe, eu quero só que você pense que aquilo que você carrega, almas estão deixando de se achegar a Cristo, porque você não está abrindo a sua boca. Porque você não está orando, não está declarando, não está sendo sal da terra, luz do mundo, não está manifestando o amor de Cristo para as pessoas verem. Existe algo que pode ser multiplicado, como esses talentos, que foi o Senhor que confiou a você. Então, ainda que seja um, se esmere, se esforce, busque, creia, declare, faça. Porque à medida em que nós vamos fazendo, nós vamos crescendo, amém? À medida em que nós vamos fazendo, nós vamos crescendo. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Pode vir, Flávio. O Espírito Santo, ele não queima a cara da gente, né? Mas amém. Sabe, queridos, eu não sou do Ministério de Música, amém? Nem canto no chuveiro. Mas o Espírito Santo, ele me lembrou um louvor antigo. E eu só queria... Só esse trecho, para muitas pessoas já devem ter ouvido. Ele fala assim: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Existem dons e talentos, queridos, da parte do Senhor que foi confiado a você. Existe algo, querido, que só você carrega. Existem pessoas que estão aguardando a manifestação, aguardando o seu abraço, o seu oi, a sua oração, o seu leva lá meu nome. Sabe quantas coisas no nosso dia a dia, queridos, acontece com a gente. E se eu tenho uma coisa para te dizer, fique pronto. Fique pronto, queridos. Porque é cada pergunta que a gente recebe, é cada coisa que a gente ouve. E você precisa ter algo da parte do Senhor. Você precisa ser essa pessoa pronta e disponível. Quando eu falo de ministério prático, existem muitas coisas, como eu disse. Eu quis me atentar aos socorros. Mas, como eu disse, o ID é para todos. Ainda que hoje você não exerça nada, não faça nada. Mas o ID é para mim e para você. Aleluia, eu queria que você orasse. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Pai, porque eu creio que nós sairemos daqui, Pai, sabendo exatamente o que fazer com ela. Nós iremos, Pai, nos dedicar mais, nos esmerar mais, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, porque nós veremos os dons em operação nessa igreja. Nós seremos, Pai, equilibrados. Cresceremos, Pai, saudáveis com tudo aquilo que nós precisamos. Seremos, Pai, assertivos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos Pai sendo despertados, nosso, Pai, para aquilo que eles carregam. Um despertamento, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, porque nós saberemos, Pai. Saberemos, Deus, exatamente o que fazer. Nós iremos, Pai, avançar, correr a nossa carreira, cumprir o nosso chamado, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Nós declaramos homens e mulheres convictos, Pai, daquilo que foram chamados para fazer, em nome de Jesus. Obrigado porque a tua palavra diz que o conhecimento liberta, Pai. A tua palavra diz que é o homem, Pai, que conhece. Muito obrigada, Deus, por conhecimento chegando nessa noite. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
vista. Amém? A própria árvore não come do próprio fruto, certo? E aí vocês me dão, pode parar de segurar as coisas dos outros, que é feio. Amém? Aleluias. Amados, eu queria só dar os recadinhos. É bem breve. Domingo, fortalecendo a visão lá em Guará. E à noite é o nosso culto aqui da família, né? Vai ter café da comunhão, que é café gostoso. Santa Ceia. E o Rema tá com 10% de desconto. Amém? Mais alguma coisa? Não? Então é isso. Sabe, amados, eu tenho um versículo para deixar para vocês. Deuteronômio 31:8 diz assim: o Senhor, pois é aquele que vai à sua frente. Ele será contigo, não te deixará e nem te desampararás. Amém? Que nós possamos ir embora com essa palavra, mas também com esse versículo. Amém? Aleluias. Boa noite, amados.